Com os avanços tecnológicos, as empresas lançam atualizações de produtos eletrônicos todo o tempo. Assim, celulares, computadores e tablets se tornam obsoletos cada vez mais rápido. De acordo com dados da ONU, entre os países emergentes, o Brasil é o maior produtor desses resíduos eletrônicos. Cada brasileiro produz, em média, meio quilo desse material por ano. Em busca de soluções para o problema, iniciativas têm sido propostas para orientar o descarte e a reutilização correta desses materiais. Um exemplo é o trabalho do Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da Universidade de São Paulo, o CEDIR. O CEDIR está instalado em um galpão na cidade universitária, com acesso para carga e descarga de resíduos. Os equipamentos e peças recebidos são avaliados e, quando necessário, passam por reparos. Por fim, são encaminhados para projetos sociais ou reciclagem. Nossa convidada de hoje é a responsável técnica pelo projeto de criação de cadeia de transformação de lixo eletrônico da Universidade de São Paulo, especializada em gestão ambiental e espaço urbano, Neuci Bikov. Neuci, obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar do nosso trabalho. Neuci, como surgiu a ideia da criação do CEDIR? Essa ideia surgiu com a Comissão de Sustentabilidade que foi criada pela professora Tereza em 2007. Em 2008 fizemos um piloto para recolhimento de lixo eletrônico e em 2 anos a gente estudou todas as nuances, tudo que a gente tinha que fazer, que caminho seguir. No final de 2009, então, foi criado o CEDIR. O lixo eletrônico abrange diversos tipos de resíduos, né? O que o CEDIR recebe? O CEDIR trabalha especificamente com resíduos de telefonia e informática. Nós temos técnicos que vieram do centro de computação, que são especializados em telefonia e informática, e a gente, como tem uma base para reuso, só recebe esse tipo de material que a gente sabe dar o tratamento correto. Vocês recebem, fazem a separação desses produtos, né? E aí vocês conseguem reaproveitar tudo? Parte do material, sim. A gente não consegue dar um reaproveitamento total, né? Porque a maioria do que chega para a gente já é obsoleto. Mas a gente consegue montar uma parte dos materiais e fornecer esse material, então, para entidades sem fins lucrativos que se cadastram no nosso projeto. Vocês já receberam um volume muito grande de materiais? Nós já recebemos, até hoje, nesses 2 anos e meio de trabalho, cerca de 220 toneladas de material eletroeletrônico de informática e telefonia. Você disse que vocês recolocam esses materiais para uso para organizações que são cadastradas pelo CEDIR, né? Isso. Então, quais são esses serviços que vocês oferecem? Bom, a gente hoje, até agora, pelo menos, a gente conseguiu colocar 700 equipamentos de volta, 720 equipamentos de volta para reuso para entidades que não tenham fins lucrativos. A USP, antigamente, ela encaminhava esse material para essas entidades no Estado, da forma como eles estavam. Pela lei, né, nós teríamos que fazer esse tipo de doação. Hoje, a gente mudou um pouquinho esse processo e a gente não doa, a gente empresta para essas entidades, para que elas usem, tenham o uso do equipamento e quando esses equipamentos, então, não têm mais condição de uso, elas nos devolvem os equipamentos para que a gente, então, proceda à separação e o envio para os recicladores. O CEDIR oferece algum tipo de orientação para pessoas que querem saber manusear corretamente o lixo eletrônico delas? Sim, o CEDIR tem uma parte de trabalho, né, com alunos, a gente recebe tanto alunos interessados em fazer trabalhos de conclusão de curso, quanto alunos que também querem conhecer, ou então profissionais que querem montar centros como o CEDIR, outras instituições de ensino também, que já quiseram, já conhecem, do país inteiro praticamente. E a gente também tem do lado, também sob a coordenação da professora Tereza Cristina, o Laboratório de Sustentabilidade. Esse laboratório, junto com o Instituto GEA, faz um curso para catadores, para que eles aprendam, então, como manusear esse material eletrônico sem, então, se contaminar ou, então, contaminar o meio ambiente. O lixo eletrônico ele oferece alguns riscos, né, à saúde das pessoas e, às vezes, o descarte incorreto, né, as pessoas deixam os seus celulares, computadores
de qualquer forma, o catador também pode acabar se prejudicando com isso, né? Sim, todos, tanto o catador quanto a própria pessoa que descartou aquilo de forma incorreta. Porque esses equipamentos podem conter metais pesados e outros componentes que, se você abandonar em algum local, né, onde ele possa ser corroído, chuva ácida, na terra, no lixão, ele pode então soltar esses componentes e contaminar a terra, o solo, a água, né, e isso é muito perigoso. Você considera que os catadores são uma peça-chave dentro desse processo de reciclagem, acredito, de reeducação de como direcionar esses resíduos? Até a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos pede a inclusão dos catadores em todo o processo de reciclagem, não só no lixo eletrônico. Em todo o processo de reciclagem, os catadores serão privilegiados. Isso quer dizer o quê? Que eles esperam, né, que o governo espera que os catadores se profissionalizem, que eles tenham condições de melhoria, né, de trabalho, de condições de vida, através da boa reciclagem. E o lixo eletrônico também pode dar um lucro maior se for bem tratado. Como que são estabelecidas essas parcerias com as entidades que são cadastradas pelo CEDIR, para receber esse material? O CEDIR, então, a partir do momento que há o interesse de uma entidade, ela manda um e-mail para o CEDIR ou telefona, né, para o número nosso de contato e, através de alguns dados que a gente pede dessa entidade, né, se ela é sem fins lucrativos, quantos equipamentos ela quer, se ela é legalmente constituída, onde ela está constituída, nós, então, cadastramos, temos uma fila de espera e atendemos, né, de acordo com a quantidade de equipamentos que eles nos pedem. Vocês entregam o material e existe um acompanhamento? Sim, sim. A gente faz o seguinte, o equipamento, como eu falei para você, é emprestado. Por que a gente não doa? Se eu doar, ele pode vender ou vou jogar fora depois, se tiver qualquer tipo de problema. Se eu emprestar esse equipamento, ele vai me devolver assim que der qualquer tipo de problema, ou eu troco por um novo, ou então a gente mesmo faz o conserto e entrega para essa entidade. Quer dizer, antes ele tinha um lixo, um equipamento que não tinha condições de uso. Hoje, ele tem um equipamento com garantia eterna. Toda vez que der algum problema, ele nos devolve e a gente faz a troca. A equipe do Pesquisa e Ação acompanhou o trabalho dos catadores de recicláveis, que agora sabem como separar o lixo eletrônico de maneira correta, para obter mais renda com a comercialização das peças, como mostra a reportagem de Thaís Antiqueira. A reciclagem de aparelhos eletrônicos modernizou o trabalho dos catadores de lixo. Na Copercaps, o conhecimento sobre como melhor utilizar as peças descartadas fez com que elas se tornassem uma nova opção de renda. Quando a gente fala em lixo, que na verdade a gente chama de material, entendeu? Pra gente o importante é que esse material não vá para aterros, né? Poluindo o meio ambiente, né? O pessoal tem essa consciência também, essa parte ambiental. E também para nossa comercialização, uma parte social, parte de renda, né? Gera renda para nossos cooperados. O lixo eletrônico chega à Copercaps pelos caminhões da prefeitura e de parceiros, e então é enviado para um setor específico, onde é feita a triagem. Depois da venda do material reciclado, o lucro é dividido entre os cooperados. A gente não tinha total conhecimento, né, do valor maior agregado do lixo eletrônico, entendeu? Depois que apareceu o CEDIR como parceiro, né, fornecendo essa capacitação, a gente consegue criar um material bem melhor e criar um ganho bem melhor. A Copercaps realiza parcerias com empresas e instituições para que os cooperados tenham acesso a diversos tipos de cursos de capacitação. No CEDIR, os catadores foram orientados sobre como lidar com o lixo eletrônico. Todo material que não pode ser reciclado, que é chamado de rejeito, vai para aterros ou incineração. O maior problema do descarte de aparelhos eletrônicos no meio ambiente é a demora para que eles se decomponham. Por isso, o trabalho de separação desse lixo é tão importante para a sociedade quanto para os catadores. Nilce, há pouco, então, você nos informou que o CEDIR também dá orientações para as pessoas que desejam fazer o descarte do seu lixo eletrônico, né? Vocês recebem grupos? Existe uma estrutura de palestras para quem tem interesse em conhecer o trabalho do CEDIR? Sim, nós temos. A gente faz, então, a recepção das pessoas que querem visitar e conhecer o trabalho, a divulgação. A gente passa material também por e-mail, material escrito, né?
e recebemos a visita, né, de escolas, de entidades, de pessoas realmente que estão interessadas no trabalho e nesse tipo de descarte correto. Inclusive catadores, né? Apesar do trabalho com catadores ser feito pelo Laboratório de Sustentabilidade, o LASSU, nós somos interligados. Então, nós recebemos também alguns grupos que querem até renovar o conhecimento, alguns que já fizeram o curso, mas que não acharam o suficiente, e então vão lá para conhecer, para ver que tipo de encaminhamento, até que empresas a gente trabalha. Vocês trabalham com catadores de cooperativas? Ou como que vocês conseguiram encontrar essas pessoas para orientá-las corretamente? Esse trabalho é feito com o Instituto GEA. O Instituto GEA já trabalha com as cooperativas há algum tempo e se interessou, então, em melhorar a renda dessas cooperativas com um descarte adequado do lixo eletrônico. Há um tempo atrás, eles faziam somente a venda do equipamento inteiro, ou então tiravam partes, peças que eram mais caras, né, o cobre, o alumínio, e descartavam de forma inadequada o resto, ou então entregavam o equipamento inteiro. Você consegue ter um ganho 10 vezes maior se você separar as peças do que quando entrega o equipamento inteiro. O único problema nesse caso é o volume, porque se tem que ter um grande volume de material separado para que compense o frete, compense o encaminhamento. A reutilização do lixo eletrônico não se limita ao conserto de computadores e à venda de peças. Usando a criatividade, artistas podem aproveitar eletrônicos descartados para construir suas obras. No próximo bloco, veremos como isso funciona. O tema do Pesquisa e Ação de hoje é o descarte e a reutilização do lixo eletrônico e como isso pode ser feito de maneira correta. A nossa convidada é a responsável técnica pelo projeto de criação de cadeia de transformação de lixo eletrônico da Universidade de São Paulo, especializada em gestão ambiental e espaço urbano, Neuci Bikov. Além da preparação ambiental e social, o CEDIR incentiva o reuso dos materiais por artistas plásticos. Veremos agora como isso é realizado na reportagem de Cristina Abreu. A criatividade é a principal ferramenta do artista plástico Glauco Paiva. Sua matéria-prima é o lixo eletrônico. Placas de computadores, teclados e cabos deixam de poluir o meio ambiente e se tornam obras de arte nas mãos do escultor, que começou a lidar com esses materiais há mais de 10 anos em um coletivo de reciclagem. E esse trabalho foi evoluindo e foi se tornando outras coisas, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu faço as minhas esculturas, meus trabalhos com lixo eletrônico, e uma grande parte do lixo eu uso para finalidade educacional, com robótica livre. Manifestações artísticas usando a tecnologia são um diferencial nas aulas de Paiva. Os componentes das máquinas ganham novas formas, como robôs e esculturas. O lixo eletrônico chega até o artista por doações de parceiros. E o que sobra após a confecção das obras é recolhido pelos próprios doadores. Mas eu acho que no dia a dia as pessoas têm que ter uma coisa um pouco mais pensada, o seu consumo mais pensado. Então, o que consome, quando compra, para que compra. E à medida que você começa a pensar nisso, você começa já a evitar um grande número de lixo que vai para a rua, né? Eu acho que é bem por aí. Glauco Paiva expõe suas obras em galerias e unidades do SESC. Algumas empresas encomendam suas esculturas. O ateliê do artista fica na Vila Madalena. É interessante porque é uma demanda muito grande, né? Então, de qualquer forma que esse produto saia de lá, para a reutilização é um ganho para o programa, né? Para o centro. Você falou uma coisa muito importante. O reuso ou a manutenção desse material em circulação, ele melhora a qualidade de reciclagem. Por quê? Hoje no país a gente não tem uma reciclagem eficiente de tudo. Muitas coisas são tão caras para serem recicladas que vão parar num aterro sanitário, um industrial ou às vezes até num lixão.
porque não é viável. Você falou dos catadores, os catadores muitas vezes, eles têm que optar por um material. Eles recebem tanto material que eles acabam escolhendo aqueles que têm o melhor preço. E os que têm um preço menor, né, no mercado acabam sendo destinados então para um aterro. E quanto mais tempo a gente mantiver esse material eletrônico, que é um material caro, né, que foi cara a manutenção, a feitura, né, a manufatura desse material, quanto mais tempo a gente mantiver esse material em circulação, mais tempo a gente dá para a indústria se organizar, agora com a nova lei inclusive, e ter tempo de produzir, então, uma desmanufatura a custo competitivo. Tocando nesse assunto que você comentou da lei, né? Recentemente o Brasil aprovou a lei da logística reversa, né? Isso. Que não é só isso, na verdade é uma lei que inclui todas as questões dos resíduos sólidos, né? Sim. Mas também está incluída a questão do lixo eletrônico. O Brasil está dando continuidade nisso, está conseguindo implantar esse sistema? Você acredita que a gente está preparado para atender essas demandas? Olha, eu acho que o mundo não está preparado para isso. A própria Europa hoje tem um plano de, em 4 anos, reciclar 30%, para você ter uma ideia, e eles que já estão há anos, né, do volume de material. Né, a gente tem 1 bilhão de máquinas em circulação e uso no mundo, 99 milhões de máquinas no Brasil em uso, e um descarte a cada 3 ou 4 anos de quase todo o parque tecnológico, por causa da obsolescência, por causa dos programas que cada vez exigem mais máquina. Então, eu não sei se a gente está preparado ainda, mas é um grande passo. Essa lei ficou 21 anos parada no Congresso, saiu agora, né, em 2010. A gente espera realmente que ela seja aplicada, que existem leis que acabam sendo aplicadas e outras não. Mas a pressão da população é muito grande. Hoje a gente vê muito mais gente engajada em fazer essa entrega, em fazer esse trabalho. E realmente preocupados para onde vai o seu resíduo, para onde vai o lixo eletrônico, que na verdade não é lixo, é matéria-prima, né? Para uns é lixo, para uns é matéria-prima para outros. As empresas, elas aceitaram bem essa determinação legal, têm contribuído para o recolhimento desses resíduos? Algumas sim, algumas por iniciativa própria. Nós do CEDIR procuramos muitas empresas que faziam então esses equipamentos, que produziam essas máquinas, e pedimos que eles retirassem esse material. Muitas não tinham a logística reversa e instituíram essa logística, muitas já tinham e realmente nos atenderam muito bem, e algumas de forma nenhuma. Eu acho que até mesmo com a força da lei, só realmente recebendo uma multa, ou pior, né, deixando de vender o material, é que elas vão então se manifestar. Mas tem muitas sim que já se adaptaram. Para os nossos telespectadores, qual que é o risco que traz para a saúde das pessoas, para a natureza, se essa lei não for colocada em prática? Olha, a princípio você tem um risco com a contaminação, porque muitos desses componentes são potencialmente perigosos. Eles contêm metais pesados, podem realmente contaminar tanto o trabalhador, a pessoa que está mexendo, dependendo da forma como ele mexe. Em países subdesenvolvidos da Ásia, da África, a retirada dos metais nobres, porque junto com os metais pesados você tem ouro, tem prata, tem índio. E para a retirada desse material, muitas vezes são usados produtos químicos que causam reações, podem inclusive contaminar o trabalhador. Então, realmente tem um grande risco em descartar incorretamente esse material. E além do que, é uma matéria-prima que está muito mais fácil. Um dado curioso, você tem mais ouro numa tonelada de placas mãe, né, placas de computador, do que em 20 toneladas de metal bruto que você extrai da natureza. Então, por que não vamos tirar este ouro dessas placas que já está ali, né, ouro 24, misturado evidentemente com metais pesados, né? Essa retirada tem que ser muito bem elaborada, né, por especialistas, mas por que não utilizá-la? Falando de sustentabilidade, né, desse reuso, agora em 2012 o Brasil recebe a Rio+20, né, uma conferência da ONU que discute as questões sustentáveis. Você acredita que vai entrar em pauta essa questão do lixo eletrônico ou isso é muito prematuro ainda? Eu acredito que deva entrar sim em algum momento. A gente sabe que no Rio de Janeiro já tem cooperativas se organizando para fazer um recolhimento durante a Rio+20. Acredito que alguém deva, com a lei aprovada,
fazer algum tipo de comentário em relação a essa lei. Mas eu ainda acho que falta muito ainda, a gente tem um caminho longo ainda, não sei se vai ser dado a importância que esse assunto tem realmente. Segundo dados de uma grande montadora de celulares, né, eles dizem que das pessoas que possuem os seus aparelhos eletrônicos, só 50% delas sabem que existe a possibilidade de reciclagem desse aparelho, né? Das que sabem, só 2% são pessoas que tomam algum tipo de iniciativa para tentar reutilizar os seus aparelhos eletrônicos de alguma forma, né? O CEDIR se depara com isso diariamente, o trabalho do CEDIR é orientar essas pessoas, né? Você acha que falta um pouco de mobilização pública das empresas e das pessoas para essa questão? Falta um pouquinho de cada um. Na verdade, a lei, ela hoje vai dar uma responsabilidade compartilhada para todo mundo. O fabricante vai ter responsabilidade, o comerciante vai ter responsabilidade e o consumidor também vai ter uma parte de responsabilidade. E o brasileiro, a gente tem percebido, ele tem uma certa dificuldade no desapego do material. Ele pagou caro, então aquele equipamento ele quer receber na hora que ele vai descartar. Como que eu paguei tão caro? E hoje você quer que eu pague ainda para descartar, ou então você não quer me dar nada. Então, a gente tem até uma pesquisa que foi feita recentemente falando sobre isso, que grande parte da nossa sociedade tem esse material guardado em casa. Muita gente, porque não sabe aonde descartar, e muita gente porque ainda acha que vai reusar, que vai ter condições de uso, né? Ou a gente também tem uma outra pesquisa que fala isso, que muitas vezes a pessoa prefere doar o material a entregar o material para reciclagem. Então vai passando de mão em mão, né? Vai entregando para as pessoas que trabalham com ele, para os vizinhos, até que chega num ponto em que realmente não tem mais condições, né? E então essa pessoa ou descarta no lixo comum, ou se ela tiver algum tipo ainda de orientação, ela entrega no local adequado. Interessante você falar da culpa, né? A responsabilidade do todo, né? Do consumidor, do fabricante, do revendedor. E aí, voltando à questão da lei da logística reversa, como que está sendo estudados as medidas para fazer com que ela seja colocada em prática, na verdade? Existem prazos a serem cumpridos, né? A gente não pode ter mais nenhum tipo de lixão até 2014. Os municípios estão também fazendo agora os seus programas de descarte de resíduos sólidos. E a gente tem as indústrias, que tem um grupo de trabalho, no caso do resíduo eletroeletrônico, que tem um prazo agora para oferecer, então, ao governo e à sociedade uma forma de logística reversa. Como isso vai ser feito? A gente aqui tem uma ideia de que, puxa, se você está vendendo um material, você tem condições de recolhê-lo pela mesma forma, como você vendeu no mesmo local. Mas não é bem assim. Não existe uma logística de recolhimento, existe uma de vendas. Mas quem é que vai recolher isso no Brasil inteiro? Quem é que vai encaminhar? E o frete? E o custo? Onde vai ser feita a reciclagem? Num só lugar? Em várias cidades? Então, isso realmente é uma logística complicada. Os fabricantes hoje estão preocupados. E tem mais um outro item, muito importante. Os materiais que entram de forma clandestina no país, ou que são montados. Esses não pertencem a ninguém, você não tem um fabricante, você não identifica quem é o dono. Quem é que vai dar o descarte desse material? Então, tudo isso preocupa muito a indústria, que não quer assumir um ônus que não é seu, e também ao consumidor, que também, sabendo dos riscos e dos problemas que isso causa, inclusive sendo multado se descartar incorretamente, também quer, né, uma solução. Neuci, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que você podia falar para as pessoas que estão em casa? Qual a sua dica, né, agora que elas têm a informação de que é possível fazer o reuso e a reciclagem dos materiais eletrônicos, mas qual que é a primeira dica, o primeiro passo para as pessoas que querem aplicar essa filosofia de sustentabilidade, na verdade? Né? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é reduzir o consumo. Não adianta a gente pensar num planeta, né, com 7 bilhões de pessoas, que todo mundo vai poder continuar consumindo da forma como está consumindo hoje. Não dá. A gente não comporta o planeta, não tem como suprir todo esse consumo exagerado. Então, vamos reduzir. Depois da redução, vamos tentar dar uma vida útil para aquilo que a gente já tem. Né? Não vamos comprar por impulso, porque hoje tem uma propaganda e hoje mudou o modelo, não. Vamos tentar dar um reuso
para esse material, repassar realmente para alguém que precisa. E no último momento, quando realmente não tem mais condições de uso, então enviar para um local adequado. Hoje tem vários postos de recolhimento. A gente tem o site do Elixo, que é www.elixo-lixo.org, que pode, então, fornecer perto da sua casa locais de recolhimento. Então, é muito importante que você encaminhe esse material e não jogue no lixo comum. Sem dúvida, e sem contar que esse material ele é muito prejudicial à saúde, né? Sim, também. A gente já conversou, inclusive, sobre isso no programa de hoje, mas qual que é, assim, a substância mais nociva à saúde das pessoas? Por exemplo, na televisão e no monitor CRT, que é aquele monitor de tubo, você tem até 3 quilos de chumbo. O chumbo pode causar alterações neurológicas, pode causar câncer, várias outras doenças. Você tem mercúrio, você tem cádmio. No retardador de chama, quando a pessoa queima para tirar o cobre, por exemplo, ela está se contaminando com aquela fumaça tóxica que tem em todo o revestimento desse material. Quer dizer, tudo isso é contaminante e durante muitos anos ainda vai ser. Como a Nelci falou com a gente agora, né? A responsabilidade é de todos. Então, vamos pensar sobre isso e fazer parte desse processo de reuso no momento em que está sendo discutida essas questões de sustentabilidade e reciclagem, né? O Pesquisa e Ação falou hoje sobre o descarte e reutilização do lixo eletrônico com a convidada Nelci Bikov, do Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da USP. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Obrigado, Nelci. Obrigada a vocês.